Olá, vamos à solução do problema 13 da lista, né? Então, esse problema 13, ele pergunta quanto que vale o tempo da primeira volta da partícula, né? E para isso ele dá o tempo de duração da segunda volta, que vale n, tá? Como que eu vou proceder à solução? Eu vou arbitrarizar um tempo mzão para a partícula dar duas voltas completas, né? Então, se a partícula leva mzão para dar duas voltas completas, quer dizer que para dar uma única volta completa, ela vai levar o mzão menos a duração da segunda volta. Tá ok? Então essa diferença aí, mzão menos nzão, que é a duração da segunda volta, me dá o tempo para a primeira volta. Tá? Então eu vou proceder a solução aí dessa forma. Para isso eu preciso das equações de movimento, né? O sorvetão está adaptado às grandezas angulares e o vovô ateu também está adaptado às grandezas angulares. Tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou encontrar qual é a velocidade inicial da partícula quando ela inicia a segunda volta. Tá ok? Para isso eu tenho de aplicar então o vovô ateu. Vamos lá. Fazendo isso eu tenho que o ômega é igual, isso aqui é zero porque partiu do repouso, mais a aceleração angular que ele fala que é constante, né? Supostamente constante, vezes que tempo? O tempo para duas voltas completas, que eu falei que vale mzão, menos o tempo de duração da segunda volta. Se você for ver, isso aqui é o tempo de duração da primeira volta, tá certo? Ok. Portanto, a velocidade angular inicial para o início da segunda volta. Eu preciso disso para aplicar o sorvetão, tá? Tá ok. Então isso aqui seria a minha velocidade angular, né? Inicial para iniciar a segunda volta, ok? Beleza. Que eu vou fazer agora, né? Eu vou aplicar, como ele está falando de segunda volta, a segunda volta ele deu uma volta completa. Eu vou aplicar aqui o sorvetão, o deslocamento angular de uma volta completa. A gente sabe que vale 2π, certo? A gente também sabe que a velocidade angular inicial, a gente encontrou que é isso aqui. E a duração para a segunda volta é n, mais alfa sobre 2 m, aliás n, né? Quadrado, correto? Não confunda, isso aqui é a velocidade angular inicial, que inicia, na verdade, a segunda volta. Isso aqui é o tempo de duração da segunda volta. E ele deslocou 2π, né, na segunda volta. Tá ok? É isso aí, né? Então a gente tem essa expressão e uma outra, né, que eu já vou colocar aqui para poder tirar uma relação, que é o seguinte. Duas voltas completas, a gente tem 4π, que são duas voltas completas. Tá certo? Como ele partiu do repouso, a gente tem que essa velocidade inicial, tá? Para quando ele parte do repouso, é nula. Isso aqui é constante. Vezes o tempo para duas voltas completas, que é mzão quadrado. Ok? Então é isso. Com essas duas relações aí, a gente consegue, com algum trabalho algébrico, encontrar m em função de n. Tá? E a gente vai fazer isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, eu vou dividir isso aqui, ó, por 2 para poder substituir aqui. Tá? Aqui não é 4π. Se eu dividir por 2, né, vai ficar 2π e aqui vai ficar alfa sobre 4. Né? Daí dá para eu substituir. Eu vou vir para cá, tá? Porque eu acho que eu vou ter um trabalhinho aí algébrico. Vai ficar, portanto, alfa sobre 4. Não é isso? M quadrado. Só eu dividir por 2 aqui. Lógico que eu tenho de fazer a mesma coisa para o segundo membro. Tá certo? Por que eu fiz isso? Para eu poder igualar essa expressão de baixo com essa de cima. Aqui você tem 2π, aqui você tem 4π. Dividindo por 2, os dois ficaram com 2π no primeiro membro. Daí eu posso fazer a substituição. Tá? Só justificando algebricamente o que eu fiz. Beleza, deu isso aqui. Isso é igual a esse cara
menos n vezes n mais alfa sobre 2 n quadrado, correto? Então aí tem que fazer conta, né? Dá para cortar o alfa, porque aparece em todos os termos, né? Tanto no primeiro como no segundo membro. Feito isso, eu vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por 4, tá? Por que eu vou fazer isso? Para eu sumir com esse denominador aqui. E aí eu vou subir aqui, ó. Vamos lá, por 4 vai ficar só m quadrado, primeiro membro. Isso é igual. Multiplicando esse termo por 4 vai ficar 4n. Pessoal, tem que ter traquejo algébrico para fazer um problema desse, tá? Beleza, mais 2n quadrado, né? Porque aqui é 2, se você multiplicar por 4 vai ficar 2n quadrado, ok? Fazendo conta aí, fica que m quadrado é igual a 4n vezes m menos 4n quadrado mais 2n quadrado. Lembrando que o n não é variável, o n ele deu como informação, tá? O m que é variável. Beleza. Fazendo essa continha aqui, ó, menos 2n quadrado, certo? Jogar tudo para o meu lado esquerdo. Então vai ficar m quadrado menos 4n vezes m, certo? Mais 2n quadrado igual a zero. Se você for ver, a gente tem aí uma equação do segundo grau na variável m, tá? E é o que a gente quer encontrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o Bhaskara, né? M é igual a 4n, que é o menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Isso aqui é uma continha chata, vai ficar 16n quadrado, a gente colocar o b ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que está multiplicando o m quadrado, vezes o c, que aqui é 2n quadrado, então vai ficar 8n quadrado dividido por 2, certo? Isso aí vai dar 8n quadrado, né? E raiz, então vai ficar 4n, mais ou menos, raiz de 8n quadrado vai dar 2n raiz de 2, certo? Dividido por 2, né? É isso aí. Aí o que acontece? Aqui a gente tem duas possibilidades para m, né? A gente poderia ter, só para simplificar a nossa vida aqui, não sei se vai apertar um pouco, mas vamos lá. Eu vou simplificar, vou dividir por 2, tá? Todo mundo aí. De modo que vai ficar aqui 2n mais ou menos n raiz de 2, tá? Veja que a gente tem 2n mais n raiz de 2 como possibilidades e 2n menos n raiz de 2, tá? Por que é 2n mais n raiz de 2 e não 2n menos n raiz de 2? Porque o m tem de ser maior do que o n, né? O m é o tempo para duas voltas completas. O n é o tempo de duração da segunda volta somente, ok? Se você colocar 2n aqui menos n raiz de 2, vai ficar, raiz de 2 é 1.4, mais ou menos, né? Vai ficar 0,6n. Quer dizer, o m é maior que o m é menor que o n nesse caso, ele tem de ser maior. Por isso que eu vou ficar com m igual a 2n mais n raiz de 2. Tá ok? E aí eu vou dar o checkmate aqui, né? Ele quer saber o tempo, a gente sabe que o tempo é m menos n. Tempo para eu dar duas voltas completas, m, menos o tempo de duração da segunda volta, n. Isso é igual ao tempo de duração para a primeira volta, né? Então, tempo de duração para a primeira volta é igual a m, que seria 2n mais n raiz de 2 menos n, né? Que é o tempo de duração para a segunda volta. Feito isso, eu vou só empurrar a folha um pouquinho para cima aqui. Feito isso, a gente tem que o tempo de duração para a primeira volta é igual a 2n menos n dá n. Então vou tirar n em evidência. 1 mais raiz de 2. Tá? Esse seria o tempo de duração da primeira volta. Tá? Espero que você tenha entendido. O problema é realmente complicado. Ele é realmente difícil. Espero que você tenha entendido. É isso aí. Obrigado. Bons estudos.